agradecemos, porque tudo aquilo que fizemos hoje, fizemos porque o Senhor nos agraciou, Deus. Nós agradecemos também por este momento, no qual podemos nos reunir, mesmo que virtualmente, para aprender um pouco mais acerca da Tua Palavra. Que neste momento o Senhor abra o nosso entendimento, para que, à luz daquilo que Teu servo João Calvino escreveu, possamos aprender mais da Tua Palavra, Deus. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Vou compartilhar aqui essa tela aqui. Cadê? Como é que faz aqui? Vocês conseguem ver o que está sendo projetado? Ok, então. Bom, meus irmãos, nós chegamos agora no 7º mandamento. Então, peço que algum voluntário, abra no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 14. Assim como no último estudo a gente pegou um versículo muito longo, a gente tem um versículo igualmente longo aqui agora. Então, aquele que puder, por favor, leia para nós. Êxodo 20, verso 14. Não adulterarás. Ok. Chegamos então na nossa série de estudos das Institutas. Estamos no livro 2, capítulo 8, que fala acerca da lei moral. E nós chegamos no 7º mandamento, não adulterarás. Calvino começa esse capítulo, começa a tratar desse mandamento, apresentando a sua finalidade. Então, ele diz da seguinte forma: visto que Deus ama a castidade e a pureza, importa que nos mantenhamos distantes de toda impureza. A suma, portanto, é que não nos poluamos com qualquer imundície ou libidinosa incontinência. Então, vamos por partes aqui. Deixa eu só ver o que eu coloquei. Ok. Vamos por partes nesse primeiro ponto que Calvino coloca como sendo a finalidade do mandamento. Primeiramente, o Senhor ama a castidade e a pureza. Nós veremos com um pouco mais de detalhe o que seria a castidade mais adiante, conforme Calvino vai desenvolvendo o assunto, e a pureza. E é muito importante nós ressaltarmos que Calvino trabalha esse mandamento com o foco da pureza sexual. Então, importa, visto que Deus ama a castidade e a pureza, importa que nos mantenhamos distantes de toda impureza, de qualquer forma que seja uma corrupção da pureza que o Senhor deseja que tenhamos. E, portanto, a finalidade do mandamento é que nós não nos poluamos, que nós não nos contaminemos com qualquer questão sexual que leve à imundície ou à libidinosa incontinência. Incontinência nós vamos ver também que tem a ver com a falta do domínio próprio, tem a ver com dar vazão a impulsos sexuais de forma pecaminosa. É isso que está associado à incontinência. Então, Calvino começa a tratar esse mandamento apresentando a sua finalidade. E assim como no mandamento anterior, que nós vimos semanas atrás, que é o não matarás, esse mandamento também é apresentado com uma fórmula negativa, ou seja, não faça algo. Não matarás e agora não adulterarás. Mas ao mesmo tempo em que está numa fórmula negativa, ele traz consigo um preceito afirmativo. Então ele diz, não faça algo, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, faça algo, na sua contraparte. E Calvino coloca, a isto corresponde o preceito afirmativo, que dirijamos todas as partes de nossa vida, casta e continentemente. Portanto, se o mandamento proíbe a impureza, se o mandamento proíbe a incontinência libidinosa, ele ordena algo, ele ordena justamente o contrário. Então ele ordena uma vida casta, e casto aqui, a castidade,
tem a ver com uma conduta sexual pura. E a continência, né, a continentemente, que ele coloca aqui, tem a ver com o domínio próprio. Se a incontinência é a ausência desse domínio próprio, a continência é justamente ser comedido, ter domínio próprio, ter autocontrole no que diz respeito ao aspecto, às áreas sexuais do ser humano. Calvino continua tratando do assunto, apresentando a razão pela qual o Senhor institui o matrimônio, que é justamente um remédio que nós veremos mais adiante contra os pecados que vêm por meio da área sexual, que vêm por meio, então, desse aspecto da humanidade. Calvino coloca da seguinte forma: porquanto o ser humano foi criado com essa lei, que não viva uma vida solitária. Ao contrário, usufrua de um recurso que é seu por direito. Depois disso, pela maldição do pecado, se viu mais atrelado a esta necessidade. Calvino começa então a desenvolver o seu argumento para dizer que o matrimônio é instituído por Deus como um remédio, como uma solução graciosa para o problema da solidão humana. E ele aponta que o ser humano não foi criado para viver de forma solitária, mas sim para desfrutar desse recurso, que é uma união. Eu estou com uma dificuldade para passar os slides aqui, eu tenho que mudar de aba. Já era para eu ter passado aqui. O ser humano não foi criado originalmente para viver em solidão, mas em união. E aqui ele coloca uma união especificamente conjugal, não uma união social apenas, mas aqui o foco é a união conjugal. Eu vou pedir para o presbítero Otávio abrir em Gênesis capítulo 2 e ler os versos 18, 22 e 23. Consegue abrir aí? Ok. Enquanto ele vai abrindo, eu vou voltar rapidinho aqui. Então, o ser humano não foi criado para viver só, para ter uma vida solitária, mas sim para viver em união, em uma união conjugal. E isso, essa união conjugal, se torna ainda mais necessária uma vez que a maldição do pecado entrou no mundo. Porque o pecado fez com que o casamento, o matrimônio, fosse algo ainda mais necessário para o homem. E isso vai sendo desenvolvido mais adiante. Consegue ler aí, presbítero? Uhum. 2, 18, 22 e 23. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. 22 e 23. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, vejam só. Esse texto nos mostra que, logo após criar o homem, o Senhor constata que não é bom que o homem esteja só. E, então, faz para ele uma auxiliadora, uma companheira que lhe seja idônea. Uma companheira idônea é uma companheira, uma auxiliadora adequada, compatível, própria a ele, não é? E, portanto, o próprio Deus diz que a solidão do homem não é boa. E ele, então, cria a sua esposa, ele cria Eva a partir da costela de Adão. E o homem, então, nesse poema que ele declama após a criação de sua esposa, ele diz: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, ela é compatível comigo. Ela é adequada a mim. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Aqui é interessante, a nossa versão traz varoa e varão. Por que não traz homem e mulher? Porque no hebraico, as palavras para homem e para mulher, elas têm a mesma raiz.
Diferente, por exemplo, da nossa língua, que homem e mulher são palavras que têm raízes diferentes. Então, elas não traduzem uma semelhança em si, mas elas ressaltam a diferença entre homem e mulher. No hebraico, é ish, que é homem, e isha, que é mulher. Então a gente percebe que são palavras que são diferentes, que denotam os gêneros diferentes, mas que o foco delas é na semelhança, ish e isha. Então, o próprio Deus cria para o homem uma auxiliadora idônea, uma companheira que lhe fosse adequada, que fosse compatível com ele, visto que o homem não encontrava na criação nenhum ser, nada, que fosse compatível a ele. Então o Senhor cria a mulher para que o homem não vivesse nesse estado de solidão. E a queda faz com que a solidão humana seja um fator com um risco altíssimo de pecado. Após a queda, a solidão humana abre brechas para diversos tipos de pecados na área sexual. Então vejam, se mesmo na criação, antes do pecado, o próprio Deus já havia dito que não é bom que o homem esteja só, ainda mais agora que há o pecado, nós vemos a necessidade do homem estar unido a alguém. Nós vemos a necessidade da união conjugal ainda mais. Porque se antes, em que a criação era perfeita, a solidão do homem já não era boa, ainda mais agora, que é o pecado que conduz com ainda mais facilidade o homem a se voltar contra Deus, nós temos aqui uma necessidade ainda maior da união conjugal. Então, qual é o remédio que o Senhor apresenta, que o Senhor dá ao homem para isso? É justamente o casamento, é justamente o matrimônio. E Calvino coloca da seguinte forma, só um minuto. Tá. Calvino coloca da seguinte forma. Nesse aspecto, de acordo com a nossa necessidade, o Senhor nos socorreu quando instituiu o matrimônio, cuja união, consumada por sua autoridade, também santificou com a sua bênção. Então, vejam qual é o remédio do Senhor, qual é a solução do Senhor para a solidão humana. É justamente o matrimônio, é justamente o casamento. O Senhor cria a mulher para que ela esteja em união com o homem e que assim um e outro não vivam só, não vivam sós. Agora eu fiquei na dúvida se só ou se sós, enfim. E é uma união, nós devemos ressaltar alguns aspectos importantíssimos dessa união. Primeiramente, é uma união consumada pela autoridade de Deus. E também é uma união santificada com a bênção do Senhor. E o casamento é, portanto, a solução graciosa do Senhor para tratar a solidão do homem. Esse é o remédio para a solidão do homem, tanto no momento em que o homem havia sido criado, quanto mais agora em que o pecado se torna uma grande ameaça na área sexual do homem. É também uma união instituída por Deus. E é muito importante reforçarmos isso. Para nós cristãos, isso é algo natural, algo simples de se entender. Mas no nosso tempo, em que por vezes nós vemos pensamentos humanistas, por exemplo, que vão dizer que o casamento não é algo instituído por Deus, é uma construção social. É algo que foi sendo construído por várias culturas ao longo do tempo e que chegou a ser como é hoje. Mas as Escrituras nos deixam bem claro que o casamento, o matrimônio, é uma união instituída por Deus. O próprio Deus instituiu o matrimônio. E é também uma união santificada e abençoada por Deus. E isso vai contra uma forma de pensamento muito presente, especialmente nos tempos em que o Novo Testamento estava sendo escrito. Pensamentos ascéticos, que diziam que o casamento, que o corpo e tudo mais, são coisas más que devem ser deixados de lado para alcançar patamares maiores de santidade. Então, os ascetas diziam que o casamento era algo ruim, mas as Escrituras nos mostram que é algo
o casamento, o matrimônio é algo santificado, é algo abençoado por Deus. E também vai de encontro ao pensamento monástico, daqueles que diziam que devem se isolar e viver vidas como eremitas e escondidos de todo mundo, e que o casamento seria também algo mal, né, por conta da união da carne. Mas não, as escrituras nos mostram que o casamento é um remédio de Deus para a solidão humana, é uma união instituída por Deus e uma união também santificada e abençoada por Deus. Felipe, você consegue abrir em 1 Timóteo 4, de 1 a 5? Já está aberto, olha só que eficiência. Minha esposa que abriu, mas como ela é uma só carne, então eu também. Exatamente. É só auxiliador idônea. Pode ler? Pode. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Nós vemos aí Paulo alertando ao seu jovem pastor, jovem aprendiz ali, Timóteo, contra falsos mestres que se levantariam nos últimos dias. Que se levantavam já naquele tempo e que até hoje se levantam. E uma das vertentes desses falsos mestres era justamente o ascetismo, que dizia, olha, o casamento é mau, alimentos são maus, porque são coisas materiais, e o que é material é mau. Tem muito a ver com o pensamento grego, que dizia que o material é mau e o imaterial é bom, né? Mas aqui, no caso, nós vemos que eles diziam que o casamento é algo mau. Mas Paulo deixa bem claro que tudo aquilo que foi criado por Deus é bom, né? Então, as escrituras deixam bem claro que o casamento é algo instituído por Deus e é algo também santificado e abençoado pelo Senhor. Calvino, ainda nesse assunto, diz que donde se deduz que diante dele não só é maldita toda e qualquer outra união fora do matrimônio, como também essa própria união conjugal foi ordenada como um remédio indispensável, para que não nos atiremos à desenfreada concupiscência. Portanto, diante do Senhor, qualquer outra forma de união que seja fora do matrimônio, e aqui Calvino está reforçando união no sentido sexual mesmo. Qualquer outra união fora do matrimônio peraí, me perdi aqui. Não, só maldita. Toda união fora do matrimônio é maldita, e essa união é o único remédio que o Senhor constituiu para que não nos atiremos à desenfreada concupiscência, visto que o pecado afeta também a área sexual do ser humano. O casamento é o remédio que Deus instituiu, que Deus estabeleceu para refrear a concupiscência sexual também do ser humano. Então, nesse sentido, nós vimos que o casamento é uma solução graciosa de Deus, vimos que é algo instituído por Deus, e vimos que é algo abençoado por Deus, e o casamento também é a única forma válida de união conjugal e sexual diante do Senhor. Qualquer outra forma, fora do casamento, em qualquer outro formato, é uma abominação diante de Deus, e se constitui um pecado, uma quebra do 7º mandamento. É também um remédio para nos proteger da incontinência, e é o meio correto, o meio devidamente estabelecido por Deus para dar vazão à sexualidade humana. Até aqui, algum comentário, alguma pergunta? Nós vamos entrar numa sessão que é o celibato, e Calvino gasta bastante tempo tratando disso, porque é uma área que leva implicações a várias outras áreas. Então, até aqui, alguma pergunta, algum comentário?
Podemos prosseguir? Pode prosseguir. Ok. Certo. Então, visto que não é bom que o homem esteja só, como entender o celibato? Porque há casos em que o celibato acontece, mesmo na igreja. Por exemplo, Paulo, nos seus escritos, leva a entender que ele era celibatário. Então, como entender a questão do celibato? E agora eu vou pedir para a Isadora abrir em Mateus 19, de 10 a 12. Consegue abrir, Isadora? Está podendo abrir? Consigo sim. Ok. E, Betânia, abre para mim em 1 Coríntios 7:7. Você está conseguindo abrir? Ok, ela falou aham, eu ouvi daqui. Disseram-lhe os discípulos: se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino de Deus. Quem é apto para o admitir, admita. Nessa passagem, Jesus estava tratando a questão do divórcio com seus discípulos. E quando Jesus mostra que o divórcio é algo que não deve ser praticado, os discípulos vão entendendo aquilo, eles falam, olha, se a condição é essa mesmo, é melhor não casar. E aí Jesus fala, olha, nem todos estão aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Tenhamos isso em mente, porque nós vamos ver que o celibato é um dom concedido a alguns. E Jesus complementa, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmo fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Então aqui, ele apresenta 3 tipos de eunucos, né? O eunuco, geralmente, lá nos tempos ali de Jesus, eram homens que foram castrados por alguma razão. Mas alguns se faziam eunucos aqui não somente fisicamente, mas espiritualmente mesmo se consideravam assim. Alguns nasciam dessa forma, castrados de alguma forma. Outros eram feitos eunucos, às vezes que iam servir nos palácios e tudo mais, eles eram castrados. E há aqueles que a si mesmos se fizeram eunucos, ou seja, que assumiram um celibato para se dedicar ao reino dos céus. Então a gente tem essas 3 características que Calvino vai trabalhar elas mais adiante. Betânia, conseguiu achar aí? Consegue ler? Uhum. É só o 7 mesmo. O 8 e 9 é bom também. Eles vão aparecer depois, mas quiser pode já adiantar. Deixa aberto então primeiro aos Coríntios. 7. Tá. 7 e 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Então, Paulo está desejando que todos os homens sejam como ele. E isso nos leva a entender que Paulo assumia uma forma de vida, uma conduta de vida celibatária. Ele não se casou. A gente não sabe se ele nunca se casou ou se ele era viúvo, mas enfim, Paulo não estava casado ali, ele estava celibatário. E ele diz que, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Então, alguns têm o dom para o celibato e outros não têm o dom para o celibato e, consequentemente, devem, então, se casar. E a gente vê que o celibato é um dom. Prosseguindo aqui, não. Depois eu volto aqui. A gente vê que o celibato é um dom. Para quem estava no acampamento, no retiro. Aí, mais um dom. E é um dom que não cessou. Esse é um dom que não cessou. O celibato. Então, o que Calvino vai dizer? O que Calvino vai dizer sobre isso? A virgindade, aqui ele está falando do celibato, reconheço, não é virtude que se despreze. Ou seja, não é algo que deva ser de tudo rejeitado.
Entretanto, visto que foi negada a uns e a outros concedida apenas por um tempo, aqueles que são atormentados pela incontinência e não podem levar a melhor no embate, recolham-se ao refúgio do matrimônio, para que cultivem assim a castidade na medida de sua vocação. Calvino está tratando desse assunto, do assunto do celibato, à luz desses textos que nós lemos, e mostrando que o celibato foi negado a uns e a outros concedido apenas por um tempo. E, de certa forma, todos nós devemos levar a vida como celibatários até um certo momento, até o momento em que nos casemos. Mas, enquanto estamos solteiros, devemos viver como se fôssemos celibatários. A gente vai ver isso mais adiante. Mas aqueles que são atormentados pela incontinência e não podem levar a melhor no embate, ou seja, aqueles que estão justamente caindo em pecado por conta da incontinência, por conta da dificuldade de domínio próprio na área sexual, devem se recolher ao refúgio do matrimônio, que é apresentado pelo Senhor como um remédio, como a solução para a solidão humana e também para tratar esse pecado nas áreas sexuais. Refugiar-se no matrimônio para cultivar, então, a castidade. E agora eu pontuo algumas coisas, algumas eu já falei. O celibato é um dom. Alguns recebem esse dom. E os que não recebem esse dom, que são constantemente atormentados pela incontinência, por desejos sexuais que levem ao pecado, devem recorrer ao casamento como remédio para manter a castidade. E o que é a castidade? Muitos entendem a castidade como sendo a ausência de sexo. Mas não é isso. A castidade é pureza sexual. Portanto, quem é solteiro, a castidade vai justamente ser essa ausência do sexo. Mas quem é casado é justamente uma pureza sexual. E também para o solteiro. O solteiro também deve ter uma pureza sexual mesmo não praticando relações sexuais. Isso veremos também que os pecados nessa área, assim como o não matarás, né, como surgem no coração e na mente, também os pecados relacionados a esse sétimo mandamento também surgem no interior. Portanto, castidade é uma pureza sexual em todos os aspectos. Agora eu gostaria de fazer uma breve dinâmica para nós pensarmos alguns aspectos da nossa realidade hoje. Com que idade, em média, uma pessoa começa a ter impulsos sexuais? Alguém quer comentar, quer colocar no chat quanto que acha? É só para falar o que acha mesmo? Pode ser o que acha, pode ser o que entende. Não tem uma resposta, isso pode variar dependendo de pessoa para pessoa. Mas, em média, se a gente fosse colocar uma média. A Betânia colocou que Freud acha que neném. Então, infelizmente. E, inclusive, tem além do Freud, teve um outro estudioso, né? Eu esqueci o nome dele agora. Foi um cara que fez uns estudos sobre a sexualidade humana. Ele era revolucionário também. Vou até procurar o nome dele, se eu me lembro, mas é um cara foi bem terrível, assim. Uhum. E ele fez experimentos na sociedade americana, eu acho. E aí ele também dizia que os bebês eles sentiam, e ele fez vários estudos, vários testes, fez várias categorias lá e catalogou vários tipos de desejos, impulsos e nessa área sexual. E aí ele falava que o próprio bebê já tinha satisfação sexual, um impulso, alguma coisa assim. Aí, inclusive, uma das críticas válidas a ele é saber como que ele descobriu isso. Uhum. Que é uma das acusações é que ele provocou isso. Ele provocou isso em bebês, que ele tinha pessoas lá, ele trabalhava com um cara lá que era realmente estuprador, que acho que ele estava foragido, não sei, mas eu não sei se na época
claro, era claro para todo mundo isso, mas depois foi descoberto que esse homem trabalhava junto com ele para fazer os experimentos, sabe? Uhum. Então, tipo, de acordo com ele, tipo, o ser humano em si já tem isso e que a sociedade reprime isso, né? É uma das coisas que o Freud também falava. A gente percebe que existem esses casos, né, desses cientistas, em alguma forma, pode colocar assim, enfim, que fazem testes com isso para dizer que é desde bebês já que isso acontece, mas a gente percebe esses impulsos aflorando quando vai se aproximando um pouco mais da adolescência, final ali da infância, iniciando a adolescência. Vamos colocar uma média, uns 12, 13 anos, colocando nessa média. Puberdade, por aí, em que isso começa a ficar mais complexo, não é? Ok, agora a segunda pergunta. Com que idade, em média, é comum que uma pessoa se case em nossa sociedade? Uns 30, 35. Betânia colocou 30, Felipe colocou 70. 35 também. Aí se a gente for entender, voto é 22, aí congregação cristã, por exemplo, é 15. E a gente vai. Depende de. Nossa, vai ser gravado isso aqui, né? Desculpa aí. Não é que ninguém assiste isso aqui. Perdão aí. Eu acho que eu exagerei. Ok, então, por que eu vou fazer essas perguntas? A gente percebe que é algo que começa a aflorar numa idade mais baixa, não é? E que o casamento demora, na nossa sociedade, demora muitos anos. Eu já estou ciente de dispensar isso aqui, daqui a pouco eu abro um novo link. Então, vejam o seguinte, a sociedade atual bombardeia as crianças, os jovens, adolescentes, com conteúdos eróticos, com estímulos sexuais desde cedo, desde a infância, e isso já vai aflorando cada vez mais, desde a tenra idade dos nossos jovens, das nossas crianças. Mas nós vivemos também numa sociedade em que o casamento acontece cada vez mais tarde. Então percebam, aquilo que a sexualidade é algo bom, é algo criado por Deus, mas que está corrompido pelo pecado, é algo que é um grande risco de pecado, está sendo desenvolvido muito cedo. E o remédio que o Senhor instituiu para isso está sendo ministrado muito tarde. Então percebam, vamos pegar um exemplo aí de um jovem de 13 anos que se casa aos 35. Quanto tempo ele vai ficar sofrendo com os pecados na área sexual? Quanto tempo ele não vai ficar sendo tentado nessa área? Quantos anos? 22? 22, acertei a conta? Acertei, ainda sei fazer conta. 22 anos sendo tentado nessa área, sem que haja o escape, sem que haja o remédio que o Senhor instituiu. E é uma sociedade que, como eu disse, bombardeia os jovens com filmes, com imagens na TV, na internet, com músicas de conteúdo extremamente erotizado, desde cedo. Mas quando vai desenvolvendo uma idade mais avançada, a pessoa fala, não, eu não vou casar agora, porque eu preciso ter um emprego que me dê uma boa estabilidade financeira, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um carro, eu preciso ter todas as condições, notem, condições, às vezes lícitas, de fato, importantes, mas condições baseadas em bem-estar, baseadas em aspectos sociais, aspectos contemporâneos, mas não baseadas nas escrituras, necessariamente. Então, é um problema que leva muitos anos, uma dificuldade que leva muitos anos para ser ministrada, para receber o devido remédio para isso. Então, qual que é a nossa posição como cristãos? Fazer as crianças casarem aos 15 anos. Não é isso. É justamente
nos protegermos, primeiramente, desses estímulos, mas também protegermos as gerações futuras contra esse tipo de estímulos. Evitar ao máximo que esses impulsos sexuais sejam desenvolvidos tão cedo quanto tem sido desenvolvido no nosso tempo, para que eles sejam desenvolvidos o mais tardiamente possível, até que a pessoa já esteja numa idade mais próxima do casamento. E, ao mesmo tempo, incentivar os jovens a casar mais cedo, a desenvolver cenários, a desenvolver possibilidades para que os nossos jovens tenham condições de se casarem mais cedo. É justamente encurtar essa distância entre o tempo em que os estímulos sexuais começam a aparecer e que o casamento realmente acontece. Certo? Quanto tempo nós ainda temos? 12 minutos, dá para falar mais um pouquinho. Até aqui algum comentário? Vou prosseguir então, aí se alguém tiver, a gente comenta tudo junto daqui a pouco. Calvino coloca ainda mais da seguinte forma: ora, aqueles que não recebem este preceito, se não recorrem ao remédio proposto e concedido para sua incontinência, lutam com Deus e lhe resistem à ordenança. Então, alguém que que continuamente está sendo bombardeado com tentações na área sexual e não recorre ao remédio no casamento ou diz que não tem interesse nisso, está, de fato, negligenciando a solução que o próprio Senhor colocou, a própria ordenança do Senhor. Então, ele está lutando com Deus, é o que Calvino coloca aqui. Portanto, quando nós vemos casais que, especialmente cristãos, e aqui trazendo para o cenário cristão, casais cristãos que estão namorando há muito tempo, sem previsão nenhuma de casamento, isso, com certeza, é uma grande dificuldade. Isso, com certeza, é um grande problema, porque estão lutando contra Deus, estão dando vazão a tentações na área sexual e estão lutando contra o remédio que o próprio Deus providenciou. Quanto tempo? 10 minutos e eu abro um novo link. Ainda dá para falar mais um pouco. Então, Calvino continua da seguinte forma: a continência, e aqui ele está falando do celibato, é um dom especial de Deus, e do gênero daqueles que se conferem não indiscriminadamente, não ao corpo da igreja como um todo, mas a poucos de seus membros. Então, como todos os dons concedidos à igreja, o celibato é um dom que Deus concede, mas não é um dom que é dado, como é que eu posso dizer, a rodo. Não é um dom que é amplamente distribuído por Deus. Não é dado indiscriminadamente, mas a poucos de seus membros. Então, na Igreja de Cristo existem, de fato, pessoas, assim como o apóstolo Paulo, que têm esse dom, o dom do celibato, para viver sem a necessidade de contrair o matrimônio. Mas são poucas pessoas que recebem esse dom da parte de Deus. E não é um dom que, assim como os demais dons, uma pessoa que não o tenha não vai conseguir forjá-lo. Justamente, nós muitas vezes ouvimos e lemos casos, por exemplo, de padres que se envolveram em escândalos sexuais, que se envolveram em pedofilia, por exemplo. E por quê? Porque eles não tinham esse dom do celibato. E eles estavam sendo forçados ao celibato sem ter esse dom. E isso, em algum momento, acabou se manifestando em várias formas de pecados e assumindo as formas mais grotescas possíveis. Portanto, o celibato é um dom de Deus, mas é um dom que é concedido apenas a alguns. Então, aquele que não tem o dom do celibato, não adianta tentar forjar, não adianta forçar para ter, porque não é assim que as coisas funcionam. O assunto vai mudar levemente, vai continuar dentro do celibato, mas vai mudar levemente. Então, como faltam 8 minutos para esse link acabar, eu vou abrir um novo link e a gente prossegue. Pode ser? Então, eu vou encerrar aqui. Luiz, pode pausar a gravação? E aí a gente já volta no próximo link e vou enviar nos grupos.
Ana Laura, eu vi que vocês entraram aqui agora. Esse link do Google Meet, o tempo dele está acabando. Eu vou ter que abrir um novo link para a gente poder continuar. Tá joia? Aí eu vou pedir para alguém enviar para vocês. Ah, tudo bem, Gabriela. Até que horário que vocês estudam? Até umas 8h30, 8:45. Ah, belezinha, então. Obrigada, viu? Nada.